Olá, sejam bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Antes de nós iniciarmos e de eu cumprimentar meu companheiro de bancada aqui, o Dimas, eu gostaria de fazer um convite para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, também no próprio, nos canais de divulgação do podcast, como Spotify e redes sociais da Facioli, e que você também ative o sininho aí para você receber as notificações dos novos episódios que vão ao ar. E assim você pode acompanhar o conteúdo que nós fazemos com muito carinho para todo mundo, né, Dimas? Tudo bem? Muito bem, e você? Muito obrigado pela sua companhia em mais esse episódio. Espero que vocês gostem da nossa conversa aqui. Espero que também, reforçando o que o Danilo colocou aqui, coloque lá seu gostei, não gostei, seus comentários serão muito bem-vindos. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado, é isso mesmo, Dimas. Hoje nós vamos fazer um bate-papo de RH, que é a área que nós trabalhamos, né, Dimas? Vamos aprender mais um pouquinho, a gente sempre aprende alguma coisa. Muito. Nossa convidada é a Mariana Canezin, ela é psicóloga, pós-graduada em psicomotricidade, depois ela vai falar um pouquinho sobre isso também, por que isso é importante para as pessoas, e gestão de pessoas com foco em desenvolvimento humano. Atualmente ela é supervisora de gestão de pessoas na Beabisa. Mariana, obrigado por você ter vindo fazer esse bate-papo com a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Mariana. Obrigado por ter vindo. Eu sei que você está iniciando a sua carreira agora na Beabisa, né? Isso. Obviamente a sua carreira é uma carreira longa. E a primeira conversa que eu tenho aqui, não é nenhuma pergunta, né? Eu peço para os nossos convidados contarem a história dele, contarem a história de vida, né? A história de carreira profissional, enfim, o que você quiser contar para a gente, que seja contributivo para os nossos ouvintes, para eles fazerem as escolhas, para eles entenderem como é que, enfim, a gente consegue chegar, falar, como é que consegue chegar num cargo de supervisão de RH, né? Então, conta um pouquinho da sua história para a gente. Conto sim, Dimas. Sendo mais breve, né? Eu tenho aí uma formação completo esse ano 20 anos de formação, né? Depois que eu me formei em psicologia. E eu costumo dizer que não é a gente que escolhe o mercado que vai trabalhar. Eu acho que o mercado seleciona a gente, né? Naquilo que a gente tem habilidade, naquilo que a gente tem competência e naquilo que a gente tem aptidão também, né? As coisas comigo meio que aconteceram. Eu fiz faculdade pensando em ir para a área hospitalar ou ir para a área clínica, né? Que era meu sonho. E já na faculdade mesmo, na parte de estágio, assim, eu fiquei meio disputada em algumas empresas, e aquilo lá eu me senti valorizada, né? Na área organizacional. E fez com que eu me aprofundasse nisso. E ali, acredito que até pela forma que eu me comunico, o quanto eu gosto de estar com pessoas, né? Aquilo ali foi se tornando um desenvolvimento para mim. Então, mesmo eu ainda tentando puxar ali para a clínica, o organizacional, que a gente na faculdade chama de psicologia organizacional, e depois também, isso eu estou falando lá no passado, 2006, 2007, o pessoal chamava ainda a psicologia dentro da empresa de psicologia organizacional, e depois a gente começou a assumir outros cargos, né, com outros nomes. A própria gestão de pessoas foi evoluindo muito para o cuidado com pessoas, para esse olhar de desenvolvimento, porque antes era uma coisa meio recrutamento e seleção, né? Recrutamento e seleção só. E aqueles recrutamentos e seleções de grandes números. As empresas que tinham grandes números faziam recrutamento e seleção. As empresas que tinham um número pequeno de contratações acabavam não fazendo, pegavam uma indicação, punha no jornal, não sei se vocês lembram, punha no rádio, punha no carro de som, né? E assim vai. Então, a minha carreira foi muito isso. Eu comecei com vagas de grande volume e depois eu fui me aprimorando, fazendo cursos, e o mercado já favorecia esse tipo de desenvolvimento aí mais para o lado sensível. A psicologia começou a sair um pouco dessa área clínica, né? Começou a sair dos consultórios e estar dentro das empresas de uma forma mais estratégica. E eu sempre fui uma pessoa que pensou fora da caixa, né? Aquele e se? E se eu fizer diferente? Como que eu posso tentar? Me apaixonei pelas leis, então você começa a olhar para as leis trabalhistas e começa a entender um pouquinho até onde você pode ir com respeito, com carinho, enfim.
E passei por grandes empresas, trabalhei já em outros. Hoje eu estou em Ribeirão, atuo em Ribeirão, mas eu já passei por Rio Branco, no Acre, também já passei por Araçatuba, ali, Clementina, ali a região, trabalhando com RH. Eh, Tenho uma experiência bastante generalista, o que eu costumo dizer que é o que me compõe hoje, porque eu já trabalhei na área de consultoria, atendendo vários tipos de empresa, né? E várias hierarquias de vagas e várias formas de desenvolvimento, ferramentas diferentes, cada empresa tem sua ferramenta. Então, eu aprendi muito. Eu sou meio que uma salada de frutas dentro da área de gestão de pessoas e foi a pessoa que me formou hoje. Eu acho que eu consigo entrar e sair de situações dentro da área de gestão de pessoas por conta dessa questão do e se lá do passado, que é e se eu fizer diferente. E é impressionante, eu estou falando para você aí de 20 anos no mercado, mas são 20 anos no e se. Posso tentar, né? Testo rápido, que se eu errar eu conserto Não rápido. desistiu ainda. Então, não desistir. Eu RH tem essa questão, né, da gente lidar com pessoas, então a gente não lida só com o fato da pessoa estar ali trabalhando. A gente lida com o fato da pessoa trazer um histórico familiar, a gente lida com problemas do dia a dia, relações de trabalho, leis trabalhistas, e aí vai, e aí vai. O ser humano é infinito e eu acho que trabalhar com gestão de pessoas também se torna. Uhum. Verdade. Muito bacana. Mariana, nesse período, eu imagino, você passou por diversas empresas, né? Até lá no Acre, você foi trabalhava na área de RH lá também. Na área de RH, eu trabalhei no departamento de mobilização pelo trabalho, um departamento muito legal de fomento ao trabalho, que era um departamento que, além de oferecer cursos, né, para as pessoas, para o desenvolvimento das pessoas, a gente, através na época, o Cine, a gente conseguia, porque é um estado que hoje já está mais industrializado, né? Mas na época, as empresas de construção civil estavam chegando, então a gente precisava encaminhar as pessoas certas para as vagas certas, né? Tá. Ou de repente para os cursos. Então eu fazia uma curadoria aí desse trabalho, foi um trabalho legal. E trabalhei numa rede de varejo, uma rede muito grande de varejo lá, que é a maior, o Araújo. E foi lá que eu tive as minhas primeiras experiências com aquelas vagas de grandes volumes, né? De desenvolvimento. A pessoa entra lá na frente como empacotador e a gente consegue, com o passar do tempo, ir desenvolvendo, treinando. O cara que tem uma profissão depois entra com 15 anos no supermercado, com 18 ele é açougueiro, ele tem uma profissão, ou ele é padeiro, ou ele é confeiteiro. Então, quando a gente vê a mágica acontecendo, fica tudo muito mais bonito, né? É Exatamente. muito gratificante, né? E fala para mim, como que você tem visto o ambiente de RH, né? Nós aqui sempre discutimos alguns pontos que são engraçados, de certa forma, igual as preocupações, a evolução do RH, desde uma parte legalista, algumas empresas ainda acreditam que só cumprir regra legal é ter RH, ainda hoje tem muitas empresas que acreditam nisso, né? Bem, E às vezes num universo de uma cidade um pouco menor isso pode até funcionar, mas com o passar do tempo, com as novas gerações também, desafios diferentes, isso com certeza. tende a não fluir muito bem. O que você tem visto, na sua opinião? Eu não sei o que o Dimas acha, mas eu tenho visto nas empresas um enfoque assim, tem RH sendo estruturados com profissionais completamente diferentes. E tem uma empresa agora que tem uma área de gestão da mudança dentro lá. Eles vão implantar, até brinquei com o Dimas, eles vão implantar um ERP novo lá dentro e ela estruturou internamente uma área de gestão da mudança. Aí a gente pensa, pô, depois, né? Eles vão fazer o que com essas pessoas, né? Implantou o software, vai fazer o quê? Não sei, de repente pode olhar para uma área de cultura. Então são pontos que são de se pensar. O que você tem visto nos últimos anos? O que você acredita que são as tendências para a nossa área dentro dessa experiência que você teve profissional durante todo esse período? Tá. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Você pontuou aí a questão das gerações, né? A gente tem uma geração vindo aí que busca muita qualidade de vida, né? Então, eles buscam qualidade de vida no trabalho, qualidade de vida na própria casa, qualidade de vida nos ambientes que eles frequentam. E isso, com certeza, vai trazer uma mudança de cultura. Hoje, se eu olho para uma empresa que está trazendo alguma dificuldade ali com pessoas, eu
paro e falo, como que tá a sua cultura? Me conta da sua cultura. Então, eu acho que o que tem de mais novidade é começar a olhar para essas relações de cultura. O que é importante para mim? É importante para mim a entrega ou é importante para mim bater o horário na hora certa, né? É, a gente tem um histórico aí que até o que a gente comenta que seria uma piada hoje para essa geração, é o tal de orgulho de fazer hora extra. As pessoas têm orgulho tinham orgulho de fazer hora extra. Só que a gente sabe que a hora extra, ela acaba tirando muito da sua qualidade de vida lá dentro da sua casa. Mas a gente precisava olhar, fazer um diagnóstico mais preciso. Então, o que aconteceu? Foi-se visto que as pessoas ficavam protelando durante os dias de trabalho e deixavam muita coisa para resolver pós o horário. Então, ali, o que estava acontecendo? A pessoa não estava sendo produtiva. Sim. Então, isso é da cultura. Então, aquele gestor, né, que eu não diria um líder, que incentiva esse tipo de comportamento, a pessoa não está com a família, a pessoa não dormir tão bem. Isso tudo foi evoluindo para essas questões de cultura, de bem-estar no trabalho. Então, a gente tem aí muita novidade. A gente tem as questões das avaliações de desempenho hoje, se preocupando, como até dentro da avaliação de desempenho, como é que está a tua qualidade de vida, como é que você sente a empresa. Então, eu acho que o caminho é esse, é respeitar as gerações que estão vindo, sem deixar de olhar para o que realmente importa, né? As leis importam sim, é muito importante que as empresas estejam corretas, afinal de contas, ninguém quer se sentir lesado trabalhando em algum lugar, mas é muito importante a gente olhar aí para a qualidade de vida, para a cultura da empresa, para a produção, né? O que aquele colaborador produz, o que ele está entregando, como que são as entregas dele, no sentido de desenvolvimento. Eu acho que é isso, o caminho é esse. Bacana, Mariana. Pegando um pouco da tua fala, né, eu falei recentemente sobre a NR1, né, que é uma legislação que vem trazendo aí as questões psicossociais, né, e que, enfim, é a sua formação original, e isso acabou afetando, já afeta as pessoas no trabalho há algum tempo, né, mesmo quando você olha para a questão da hora extra que você citou, né, às vezes as pessoas estavam com um problema em casa porque estavam fazendo hora extra, tudo bem, você está ficando um pouco mais lá de tempo para ganhar um pouco mais de dinheiro aqui para a gente conseguir construir os sonhos, mas está muito caro esse negócio para a gente, né? Exatamente. E as pessoas, assim, que eu conversando um pouco bravas, né, com a NR1, com a nova legislação, fala, por que isso tem que estar numa legislação? Fala, porque a gente não está cuidando disso, né? É muito Você precisou fazer uma lei, porque... não estamos fazendo, estamos cuidando disso, né, não estamos dando a atenção que deveríamos dar, né, e num primeiro momento algumas coisas acontecem, a gente fica meio preconceituoso em relação àquilo, como por exemplo, como é que alguém fica doente trabalhando? Fica, né? Muito. Se for um ambiente ruim, se for um ambiente desorganizado, eu fiquei... E uma das questões, né, e a gente estava falando antes de começar, né, essa questão de organização e desorganização, né? Então, se você contrata uma pessoa muito organizada para trabalhar num ambiente desorganizado, ele vai ser infeliz, assim como o contrário. Uma pessoa desorganizada, se vem para um ambiente organizado, vai, meu Deus do céu, o que eu faço aqui, né? Sim, sim, com toda certeza. Ou Caxias, né? Ou essa questão de cultura mesmo, né? Falar, nós aqui não estamos preocupados com quantas horas de trabalho, você só precisa entregar esse negócio. Mas eu preciso de 20 horas para entregar o que você quer, né? Então, essas questões, de fato, se a gente não trabalhar a cultura das organizações, a gente vai ter cada vez... E um outro tema que eu tinha conversado era sobre turnover, alto turnover e esse apagão de mão de obra. A gente não tem gente qualificada para aquilo, para as necessidades, né? E era muito engraçado, assim, que a curva de venda estava aqui em cima e a curva de pós-venda, né? Que é técnico, né? Para dar manutenção daquilo, estava aqui embaixo. É a parte que tem que conversar, que tem que olhar no olho do cliente, que tem que fidelizar o cliente. Fica lá embaixo. Exatamente. Então, se a gente não pensar numa RH que seja desenvolvimentista, né? Com todas as ferramentas, né? Então, aquela questão da punição, né? Enfim, desapareceu, né? Ela não que... Enfim, a gente não vai ter regras dentro das organizações, mas não regras que punam, né? A gente tem regra de desenvolvimento, regra de aprendizado, regra de cultura, né? E assim, você trabalhou em
em diversos segmentos, né? Em Sim. segmentos diferentes e com consultoria também, que teve a oportunidade de trabalhar para segmentos diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes. Como é que você analisa hoje, né? Onde é que nós estamos, né? Em que ponto a gente está? Nós estamos crus, nós estamos maduros, nós estamos numa fase de transição, tem essa questão de gerações também, A né? gente está Que começando. 30% da mão de obra é geração Z hoje. Então, gente, não adianta a gente ficar discutindo qual é o problema dela, nós temos que resolver. Resolver e adaptar, né? É. Eu acho que a gente está começando. É aquele negócio, se não tiver o primeiro passo, não tem o segundo, não tem o terceiro e não acontece. A NR1, ela vem dentro das normas de segurança do trabalho, o que é muito legal, porque dentro da segurança do trabalho a gente torna aquilo obrigatório para as empresas, né? É uma forma de tornar obrigatório. Por que obrigatório? Porque não estava havendo isso de forma voluntária, né? A gente tem aí pessoas doentes no trabalho e pelo trabalho há muitos anos. O que acontece é que as pessoas não eram ouvidas. A gente tá aí no meio, a gente vai ser hipócrita de falar que não existe. Pessoas que, quando começavam a apresentar atestados de depressão ou um atestado de crise de ansiedade, essas pessoas logo eram cortadas dos quadros, né, dos funcionários. E isso... E eu não tô falando de muito tempo, não. Eu tô falando isso de recente, né? Então, olhar para essas pessoas e olhar para o ambiente de trabalho se torna uma obrigação. Ah, Mariana, mas vai melhorar? Não sei. O que eu sei é que agora tem que se olhar para isso. As empresas vão tentar trazer uma palestrinha motivacional, achar que isso vai resolver, eles vão ver que não vai resolver. As pessoas, essa geração, a gente falou da geração, eles começam a trazer mais, a falar mais. Mesmo que não sejam perguntados, eles trazem, olha... A minha mãe está doente, eu preciso de ajuda, o benefício não se estende, eu preciso, né? Então, aí começam a se olhar para as obrigações da empresa e começam a se olhar para as pessoas. Eu acho que é um primeiro passo, é um passo pequeno para a gente aqui, para a nossa geração ver resultado, mas para as gerações futuras é o caminho. A gente já sabe que a geração Z, ela acontece, e a tendência é que as gerações futuras, a gente não vê o pessoal aí brincando que nas escolas os alunos não querem, eles ficam se zoando, eles se xingam, falando, você é um CLT? Vocês viram isso? Porque sua mãe é uma CLT. Gente, na minha época xingava diferente, né? E a gente sabe que as pessoas estão entendendo que o CLT não tem vida. São pessoas com escalas de trabalho muito longas e acabam que não convivem com os filhos. E uma mulher, por exemplo, que trabalha 8 horas e 48 por dia, porque todo mundo fala que são 40 horas, são 44 horas. Uma mulher que trabalha 44 horas por semana, ela tem horas à noite para ficar com o filho, para fazer lição, para cuidar, para educar, para passar valor, né? Então a gente está olhando para essas famílias que estão necessitando de mudança. Então, por isso que a mudança começa a acontecer agora. Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo para trilhar aí. Bastante longo. Somos muito conservadores ainda, né? Bastante, bastante. E vontade, né? Na própria diretoria das empresas, a gente tem muita vontade de fazer diferente. Só que às vezes fica preso em pormenores do tipo, como vamos fazer isso? Como vamos avaliar isso? E aí entra o papel da gente, que é ir lá e falar assim, a gente pode fazer por tal caminho, vamos tentar esse caminho é mais sensível. Eu conheço a cultura da empresa, a gente quer mudar a cultura, a gente quer manter essa cultura, o que a gente quer fazer? A gente quer desenvolver pessoas, a gente quer pessoas felizes no trabalho. A resposta está no que eu quero, né? Eu costumo dizer que quem tem a resposta para tudo é o cliente, sabe? É o cliente. Olha para o cliente daquela empresa e pergunta, o que você acha do nosso atendimento? O que você acha da nossa venda? O que você acha do nosso, do nosso produto? E o cliente, ele vai te trazer as respostas para tudo. Tudo chega neles, né? Quantas vezes a gente também, como consumidor, a gente não falou, nossa, que empresa desorganizada. Ou, nossa, por que as pessoas são frias lá naquela empresa? Nossa, como são ríspidos. Nossa, precisava do atendimento desse? Ele tem a resposta ali, né? O cliente tem sempre a resposta, assim. Eu acho que tem
um tripé fundamental aí, que é o cliente, o colaborador e a própria gestão aí. É que o próprio colaborador é cliente, né? Dependendo do produto, ele também é A cliente. maioria das vezes. E às vezes ele fala mal do produto que ele está Não é? trabalhando. E aí é um baita significado para quem fala, pô, se você está falando mal desse produto que você produz, né? Como Ele é não- que é lá dentro dessa empresa? Ele não confia no próprio produto, É. naquilo que ele cria, ou aquilo que ele monta, ou aquilo que ele vende. Ele não É. acredita naquilo, poxa. Né? Tem um outro ponto assim que é relevante, né, para o empresário, né, que é essa questão do custo, né, nosso custo de mão de obra. Não há o empregado em si, né, o custo para manter um CLT, Sim. como você disse, é altíssimo, né, então Sim. essa questão de impostos ainda é o entrave para muitas organizações ainda, né. Com toda certeza. E às vezes as organizações que podem acabam usando isso como desculpa, né? Não fazem, né? Então, não estou dizendo que todas não fazem. A gente, graças a Deus, trabalha para empresas que querem fazer. Nossos clientes, às vezes as pessoas falam assim, né, esse determinado problema, eu nunca vi, faz 30 anos que eu faço isso, mas talvez eu tenha sido escolhido para não ver isso. Não que não exista, ele existe, né? E até pouco tempo, recentemente, né, a gente estava fazendo um trabalho para um cliente fora daqui e eu vi um episódio que eu nunca tinha visto, por exemplo, salário diferente para mulher e homem exatamente na mesma função. Nunca Mas tinha não é? visto isso. E não é? Estamos em 2025 e a mulher ainda ganha menos que um homem. Você tá entendendo que é o comecinho de tudo? Não, e eu falei assim, gente, vocês me querem aqui mesmo porque eu não tem... Por que é assim? Não, porque que a cultura da empresa é desse jeito. E assim, foram 4 grandes mudanças, 4 pequenas mudanças que nós fizemos na empresa e o índice de produtividade dela triplicou. Olha só. Uma é Para essa. pessoa. Eu ia falar Olhando que pra era, gente. né? Era diferente o salário. Não, já mudou. Eu já saí de lá falando, se vocês não mudarem mês que vem, eu não volto aqui, né? Porque não tem justificativa nenhuma, porque é exatamente o mesmo cargo, exatamente a mesma atividade. E com as entregas são as mesmas, né? Falei, então, e eles não sabiam porque que não conseguiam contratar mulher. Falei, Será? salário, né? Enfim, mas essa questão de custo, né, é uma questão que afeta o custo dos encargos, de uma maneira geral. O custo Brasil, do ponto de vista de encargos sobre folha de pagamento, acaba E até atrapalhando. vem para encarecer também, né? Por esse custo desse colaborador. A gente sabe que vai encarecer, por isso talvez tanta resistência. Mas enfim, tem muitas empresas que têm avançado, a gente tem diferentes, no meu ponto de vista, né, respondendo a pergunta que eu fiz, a gente tem diferentes cenários, né, a gente tem gente que nem começou ainda, que está engateando, tem gente que está muito avançado, mas entendo que é um problema generalizado e que todas as empresas estão sentindo ele hoje, que é a carência de gente, não tem gente para trabalhar. Não tem. Né? Mas ainda assim, eu acredito que nós temos evoluído bastante, né? Sim. Nós temos a oportunidade de trabalhar com várias empresas do agro. Seguramente, assim, faz 10 anos pelo menos que eu trabalho junto com o Dimas nas empresas desse segmento. Seguramente nós temos uma mudança de visão, né, Dimas, em relação ao quanto que o foco nas pessoas no agro é promotor de resultado. Nossos clientes, por exemplo, você tem razão no que disse. Às vezes nós falamos de práticas do agro e nós escutamos algumas coisas, nossa, mas é tão distante da nossa realidade, né? Nós temos o privilégio de trabalhar com alguns clientes que valorizam as pessoas dentro do agro. Falando um pouquinho do que você comentou, Mariana, até para eu te fazer uma pergunta, quando muitas vezes a NR1 ela entra como uma obrigação, talvez também porque nós, não sei se você concorda comigo, mas nós temos às vezes muitos empreendedores, às vezes de uma geração anterior, um pouco mais antigos e mais experientes, né? Não estou falando menos competentes por isso, mas que enxergam um distanciamento em relação ao bem-estar das pessoas e à geração de resultado para o negócio. Enquanto as pessoas não entenderem que
o bem-estar das pessoas é promotor de resultado do negócio, Exato. vai ser muito difícil elas conseguirem falar alguma outra coisa, né? Então, por exemplo, NR1 vai ser custo se o empresário não enxergar que ela é uma promotora de desenvolvimento. Nós atendemos algumas empresas, esse exemplo mesmo que o Dimas deu, eu acredito, Dimas, eu não sei se você concorda comigo, mas que um dos maiores desafios que nós temos de trabalho até dentro dessa empresa é até a consolidação dessa cultura de que bem-estar das pessoas Traz é resultado. resultado. É resultado positivo, né? Que a Não, reduz pessoa custo. vai reduzir Porque custo. vai aumentar a produtividade. A consequência é essa. E a pessoa motivada, a pessoa feliz, ela produz mais. Muito, A gente pode ver isso no dia a dia da gente. O dia que a gente está feliz, que a gente está se sentindo realizado, que a gente. Tanto que todo mundo fala, né? Que no quinto dia útil é o dia que as pessoas trabalham melhor, porque é o dia que elas são remuneradas. Então, assim, a motivação, ela vem também internamente, ela não vem só de fora, né? Então, a pessoa precisa realizar dentro dela algumas necessidades para ela produzir melhor, para ela entregar melhor, para ela entregar mais, né? Até a gente pode associar aí a qualidade de vida e a saúde das pessoas. A gente fala da NR1 por conta da saúde mental no trabalho, porque a gente já evoluiu muito, aí até dentro das leis, com a questão da saúde, planos de saúde como benefício, né? E aí a gente não evoluiu na questão de saúde mental, que é o olhar. Então, o diálogo, o olhar, tudo isso com certeza vai mudar. Mas eu ainda acho que é o comecinho. Vocês estavam falando, né? O Dimas falou, não, mas é porque tem empresas que estão mais avançadas, outras estão começando, outras não querem nem ouvir falar, a gente sabe. Mas a gente teve uma virada aí num dado momento em que as empresas começaram a vir com a ESG, né? Que é a questão de qualidade também, é a questão de cuidado com o ambiente, e-cultura. Então, tem vindo aí alguns movimentos já no sentido de melhora aí. Sim. O negócio é a luta permanente, é a luta... Quando eu comecei a falar para vocês, eu falei lá de trás, quando a gente falava de recrutamento e seleção para grandes números, grandes volumes, e era um negócio que se aplicava uma bateria de teste e preenchia um monte de questionário, e era algo tão mecânico, tão mecânico. E tinha candidato. Tinha. Hoje não tem. Tinha, Sobrando. Exatamente, eu tô te falando que eu descartava candidatos entre aspas. Exatamente, eu trabalhava no varejo, supermercado, que hoje é uma área que está sofrendo muito com o recrutamento de pessoas por conta das escalas de trabalho também, né? Porque trabalha de domingo a domingo, aí tem uma folga na semana. É um setor que está sofrendo muito. Então, esses setores, as pessoas, né? A gente vê aí na mídia, o pessoal fala assim, precisa rever essa escala de trabalho. As pessoas estão escolhendo mais. Não é que está faltando pessoas, é que as pessoas estão escolhendo. Talvez seja esse o caminho mesmo. As pessoas começam a escolher, as pessoas estão estudando mais, as pessoas estão lendo mais. A própria internet, ela é um boom, uma loucura que aconteceu e que a gente embarcou nessa, graças a Deus, né? Porque eu sou de uma geração que viu o telefone girar, discar, até ele vir parar na minha mão, né? Então, e hoje a gente não tem tempo, já perceberam que a gente não tem tempo? Antes a gente ligava para a pessoa custava atender telefone, você deixava recado com a mãe da pessoa, se a mãe encontrasse com a pessoa, esperava o dia inteiro. Hoje, a mensagem chega, se você não responde, a pessoa fala, você não tá me respondendo? Já deu 2 minutos. Né? Tá falando com alguém? Tá falando com alguém? Por que você tá online? Por que você tá online e não me responde? Então, essa aceleração, a própria internet, com o volume de informações, faz as pessoas pensarem mais. Então, a evolução tem que ir nesse sentido. E você vê, faz as pessoas pensarem mais, escolherem mais, mas e o outro lado? Estão cansadas, é muita informação, estão esgotadas. Poxa, vamos olhar para tudo isso. Os tempos mudaram, né? Charlie Chaplin, um tradicional, um original do trabalho, né? Em tempos modernos, ele mostrava que o homem parecia uma máquina, né? A gente traz isso para hoje, parece que agora a coisa vai começar a mudar. Se já não estiver, né? A gente já está... eu acho que a gente já está nesse processo, né? Esse processo, de fato, já tem afetado aqui
No meu tempo era o síndrome do sapo fervido, né? Que Ah, é. mas hoje é o cisne vermelho, né? Enfim, a gente está vivendo tudo isso, né? O conflito de gerações, as gerações que não querem trabalhar, os neném, tá tudo junto. Tem o neném. Tem neném também. Tá tudo muito junto, tem essa questão toda da preocupação, né? Com a preocupação, não, o ponto focal, né, olhando para as pessoas, né, olhando de fato para aquilo que as pessoas querem, para aquilo que as pessoas precisam se realizar no trabalho, que era algo que a gente fazia naturalmente, né, a gente trabalhava feliz, né, mesmo que tivesse um chefe chato ali, né, cheio da paciência da gente. Parecia que assim, essa é a nossa opção, então vamos ser felizes no que a gente tem, né? Hoje não, hoje se busca isso com muito mais intensidade e todas as gerações querem isso, né, então as pessoas, eu acho que se aposentam também, e não querem. E o mercado precisa de gente, né? A gente, enfim, tem a questão da inteligência artificial, tem a questão da robotização, tem a questão da automatização, Exato. mas ainda precisa de gente para tocar tudo isso, né? Mariana, ouvindo o que a gente tem falado aqui, tem algo que eu não sei se nos perturba, ou pelo menos é algo que nos desperta a atenção, né? Que a gente tem automação, a gente tem robotização, a gente tem soluções aí de inteligência artificial. E o que a gente tem percebido, tem sentido é que toda essa facilidade que a gente tem de trabalhar e também essa dificuldade, né? Porque você acaba tendo que ter pressa para resolver tudo. Tudo urgente. Acaba trazendo certa superficialidade nas análises, né? Eu tenho percebido assim que a gente tem dado soluções muito, muito rasas, né? E as pessoas também, os trabalhadores de uma maneira geral, têm feito análises muito superficiais sobre resolução de problemas de uma maneira geral. Como é que você vê isso? Olha, eu concordo com você que acaba sendo superficial e muitas vezes que as pessoas não estão fazendo análise. A inteligência artificial é um caminho sem volta, ela veio para ficar. Eu te falo isso porque até as nossas plataformas que a gente utiliza no dia a dia, mais básicas, como plataforma de busca, dentro da área de gestão de pessoas, mesmo quando eu vou utilizar o Recruiter do LinkedIn, ele já aparece todo cheio de IA, e antes eu fazia as buscas, eu ficava lá trilhando todo o caminho, desenhando o perfil que eu queria ali, e aí até encontrar o candidato ideal dentro do Recruiter. Hoje em dia, você começa a colocar, ele já vai te oferecendo ali, a hora que ele monta, ele gira, ele carrega e ele te apresenta os candidatos, e aí você fala assim, nossa, será que eu vou desaprender? Será que eu vou ter que me adaptar, vou ter que mudar minha forma de ver isso? Será que eu nunca mais vou precisar ser estratégica nas buscas? A gente começa a pensar, né? Dentre outras coisas, né? A próprio responder um e-mail, você pode pegar o e-mail da pessoa, pedir para a inteligência artificial responder baseado em alguma coisa que ele quer responder, né? Então, eu quero responder que eu não vou a esse evento de forma engajada, responsável e simpática. Aí ele vai lá e cria, né? Você deu a direção para ele. E muitas vezes essa IA ela é alimentada por informações que estão ali na internet, e as pessoas acabam não sendo críticas, né? Então, você vai fazer um trabalho escolar com uma criança hoje, as escolas já pedem, façam através da IA, né? Mas peraí, eu sou de uma geração que abria livro. Eu sou de uma geração que precisava saber o que eu estava buscando para poder mexer ali. Então, eu acho que a IA, ela vai deixar a gente, assim, dependente, igualzinho tá aqui, né? A robotização, vem para tirar os nossos empregos. Eu já acho que num momento de falta de mão de obra, a robotização ela vem, às vezes, para suprir, para manter a indústria, para manter... Porque a gente consome muito, né? O ser humano consome muito. Se eu for olhar o quanto de lixo você produz aí em uma semana, você não acredita. Fica morando sozinho numa casa e vai olhando a quantidade de lixo que você juntou. Você fala, meu Deus, né? Então, a gente precisa da robotização aí para, de repente, produzir um carro, produzir embalagens, produzir peças, né? A gente não tem, gente. A gente tem visto que as gerações têm diminuído a quantidade de pessoas. Nascem menos crianças hoje. Então, é menos força de mão de obra no futuro. Então, pensando de uma forma fria, a robotização vem para ajudar.
A IA, ela vem realmente para ajudar, mas eu sinto que ela traz essa questão. Eu brincava quando começou tudo da IA, porque eu venho do mercado de educação recente, onde a gente precisa ser atrativo para as crianças, né, para os nossos alunos. Então, os alunos precisavam trabalhar com ferramentas que estimulem eles. E hoje são nativos digitais, eles nascem com o celular na mão, eles sabem fazer coisas no celular que os pais não sabem. Então, a IA entrou na educação e eu precisei me atualizar, né? E estudando e utilizando a IA, eu percebi que a gente precisa dar o direcionamento correto para ela. Nesse aspecto, a gente é um pouco crítico, é um pouco mais, se esforça um pouquinho mais. Eu brincava que a IA era meu estagiário, Tá. sabe? Sabe aquele negócio que você não tá conseguindo fazer, que não tá tendo tempo, você vai lá e pede para alguém te apoiar, e ele vai aprender a fazer aquilo? É o estagiário, a IA. Mas aos poucos eu tenho visto, dentro dos textos do LinkedIn, dentro das mídias sociais, que hoje é o que a gente lê, né? A gente não assina mais jornal de papel em casa. Mas mesmo assim, dentro de redes, de grandes jornais, na mídia, que a inteligência artificial está sendo usada. E aí, a informação fica desencontrada, ou vem com mentira, e aí a gente vai ter que ser mais crítico. Mas como mais crítico se a gente lê menos? A gente tem aí um problemão. Tem. A gente tem um problemão. Realmente é um questionamento, Maria. Você sabe que tem, não sei se foi no livro Nação Dopamina, que ele discute que, na verdade, nós estamos vivendo uma sociedade com baixa tolerância ao tédio. Então, assim, uma vez que Nem lê... sabe o que é tédio. Então, assim, pegar um livro igual a gente fazia antigamente, eu sempre falo brincando pro Dimas, quando eu fiz a minha primeira monografia, quando eu me formei, sem contar das pós-graduações, a gente ia com uma carriola de livro pra faculdade e voltava, assim, eu precisava pedir ajuda pra alguém, pegar uma Não carona. só livro, né? A gente tinha Xerox, Também. Então, assim, que era muito caro. e nós consultávamos a informação na fonte. As últimas duas monografias, a última monografia que eu fiz, do último curso de pós-graduação que eu fiz ela praticamente 100% em cima de artigo. Eles já estão mudando a abordagem. Não estou falando que o Dimas vai trabalhar no processo de doutoramento depois e ele vai conseguir ver isso com maior profundidade. Mas trabalha-se muito em cima de artigo. Trabalhava-se pouco em cima de artigo na época que eu fazia. Nós consultávamos, tem referência bibliográfica de artigo, mas é diferente. Então, e essa baixa tolerância ao tédio, ela também está entrando na digitalização do RH. Por exemplo, procurar um candidato numa lista de 300 candidatos, além de pouco producente, do ponto de vista, sim, ele é entediante. Sim. Então, a mesma coisa está acontecendo com diversas outras ferramentas. Por exemplo, as ferramentas modernas de avaliação de desempenho em RH, hoje elas já determinam o seu PDI por inteligência artificial. Ou seja, a pessoa não tem nenhum esforço de olhar. Eu estou com um gap nisso, a minha dificuldade é essa, então eu vou fazer isso. Não, aí você tem esse gap, você vai fazer um curso. E o mercado gosta disso. Você tem esse gap, você vai fazer curso. O mercado ama isso, velocidade. Não, o PDI tá pronto. Tá pronto. Já tá pronto, que maravilha. E assim, e as pessoas acham, desculpa o termo, um porre fazer PDI. Elas não conseguem entender assim, o melhor produto que uma avaliação de desempenho pode dar para uma empresa é um plano de desenvolvimento individual bem estruturado em todas as áreas. Esse é o melhor produto. Não é uma remuneração lá no final. Remuneração a gente pode fazer com PPR. Exatamente. Agora, e como que você enxerga isso, né? Porque você comentou, poxa vida, e o público interno da empresa? Porque você refletiu sobre, e o meu trabalho aqui, né? E o público interno? Ele não tá reclamando tanto, mas talvez não esteja percebendo. Não, e tá gostando, você quer saber? Porque... Aquele povo chato do RH. Exatamente. Antes a gente sabe, né? A gente escuta o burburinho. Ai, não entreguei meu PDI ainda. Ai, nem olha pra mim, porque eu ainda não fiz meu PDI. Aí você começa a escutar assim, eu tô pensando, o que você acha? Eu vou pegar meu feedback, vou colocar na inteligência artificial pra ela me dar a dica de PDI. Você pensa, eu sou inteligente, pô. Eu sei que a inteligência artificial vai te dar todo o caminho. Mas você tá a fim de fazer o que ela mandar? Que ela colocar, você acha que... 5 páginas de PDI. E aí vem que você tem que fazer uma pós-graduação, não sei aonde, vai ter que fazer mais um, não sei o quê. E que às vezes aquilo ali é um desenvolvimento mais simples, é uma questão de olhar e
e se entender, se Mudança conhecer. comportamental, Exatamente, a mudança é muito mais do pessoa do que de repente fazer algum curso. Lógico que os cursos eles vêm para o desenvolvimento, vai aprender, vai fazer pensar, né? Mas será que o caso é mesmo de você colocar a responsabilidade do seu desenvolvimento individual na inteligência artificial? Será? Será que tá certo isso? Será que vai dar certo? O que ela colocar ali, você vai apresentar? É o que você está disposto a fazer? Por favor, seja crítico. Por favor, se cuide. Não faça isso com você, né? Tem o teu olhar. Usar a ferramenta e a velocidade, as questões de internet, né? O próprio EAD vem aí para ajudar muito. As pessoas podem aprender estando dentro de casa. Tem empresas que vão além, elas deixam a pessoa se desenvolver. Tem 1 hora, 1 hora e meia dentro do horário de trabalho para a pessoa participar de... Então, enfim... Tem N opções. Tem certeza que você vai fazer o que uma máquina aí tá falando para você fazer? Conversa com o seu gestor. Eu acho que ele vai te dar um caminho muito melhor. Valeu. Não, e é muito, assim, eu estava mostrando pro Danilo, eu vou começar um doutorado agora, eu escrevi lá, falou, eu trabalho nessa área, dei o roteiro lá, o prompt, né, sei lá como... E aí ele falou, é bacana o que você está querendo, mas ele tem essas e essas e essas respostas que você precisa dar. Ele foi, não me disse nem sim nem não. E eu tinha perguntado para ele, se não for esse, qual seria a sua recomendação? E ele me deu uma recomendação bacana, interessante, e me deu todo o roteiro para fazer. Olha... Quase fez o índice. Falei, pronto, agora você faz o trabalho. Então, é muito... Nossa, economizou um tempo o filho da mãe, né? Se eu tivesse querendo economizar tempo e se eu não quisesse ser profundo na minha análise. Mas o meu interesse não é esse, né? Muito obrigado, achei muito bonito. Acho que algumas coisas, inclusive, vou aproveitar do que você colocou aqui. Mas não é pegar aquilo Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar, né? Porque senão, de fato, você tem razão. Você está trazendo algo para a tua vida que não foi você que escolheu. Exato. Alguém escolheu por você. Tá bonito, você fez o seu trabalho, mas cadê a sua escolha, né? Cadê aquilo que você não quer? Cadê aquilo que você quer, né? Exato. Que talvez seja a essência das pessoas. Eu estou entrando na tua área, desculpe. Imagina, mas você está falando... É verdade. Cadê teu valor? Seu valor não vai aparecer ali naquele resultado, né? Então, de fato, tem ferramental. Acho que tem que usar. Nós usamos lá para fazer trabalho operacional, que eu não preciso fazer repetitivo, por exemplo. A gente usa. E ele é muito eficiente, mas mesmo assim ainda tem que fazer análise, porque ele erra português. Ele bota vírgula, não tem que pôr. Põe traço, travessão. Adoram travessão. Repete palavras. Que é esse senso analítico, né, que as pessoas acabam... perdendo, né? E aí a gente acaba trabalhando um certo preconceito em relação a isso, né? Quando a gente fala de mestrado e doutorado mesmo, que são áreas que você precisa defender, os professores estão super reticentes, né? Tudo que você entrega para ele já acha que você mandou fazer em A. Quando você entrega rápido, então ele fala, opa, o que você está entregando isso aqui, essa velocidade toda? E ele acaba tendo que fazer um trabalho extra, né? Ele tendo que fazer um trabalho extra para, de fato, ver se aquilo é original, né? Então, exatamente. Tem uma... E dentro das organizações, a gente também começa a ver erros que são erros que não são... que são falta de atenção mesmo, falta de análise, né? Exato. E eu acho que vale muito mais, não sei se vocês concordam, mas para mim vale muito mais uma pessoa errar e consertar, porque ali ela aprende, do que ela vir com um negócio pronto de excelência, que ela não tem noção do que tá ali. Então, eu acho muito interessante o erro, porque através do erro a gente tem um aprendizado, através da tentativa a gente tem um acerto, né? Do que simplesmente vem algo muito perfeito. Mariana, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, já que a gente se empolgou, né? Qual que é seu desafio agora nesse trabalho atual? Já conseguiu mapear ele, conseguiu ver o que eu preciso fazer aqui? Tô mapeando. Tô mapeando, é o que eu acabei de falar. Eu acho que é muito, muito interessante a gente poder testar as coisas, né? Então, eu tenho a honra de trabalhar com uma mulher inspiradora, que é a dona Beatriz Biagi. E na primeira semana ela falou assim pra mim, no primeiro dia, Mariana, observa mais.
E eu sou acelerada. Meu nome é entrega. Meu nome é vou fazer. E aí eu falei, tá certo, eu preciso observar mais. E a partir daí eu comecei a observar, né? E observando, eu comecei a criar o meu caminho, como que eu vou trilhar lá. Então eu lembrei de valores antigos meus lá, quando eu falei, eu adoro trabalhar com pessoas. Então eu comecei a olhar para as pessoas. Comecei a olhar para o que eu te falei, que é o que a gente tem que olhar hoje, né? Eu acho que o caminho para tudo é como tá a tua cultura. Comecei a olhar para a cultura da empresa, não no sentido de criticar, mas no sentido de entender, para saber como que eu posso fazer aquilo ali acontecer de uma forma melhor. Eu tô aí na minha 3ª semana, venho da área da educação, de um gigante da educação, que eu tenho muito orgulho de ter passado. Me trouxe muito aprendizado, né, com essas questões tecnológicas e de inovação. Mas eu tô entendendo que o agro... Poxa, eu moro em Ribeirão e nunca tinha trabalhado com agro. Morei em Rio Branco, morei em Araçatuba, tô morando em Ribeirão Preto. Tudo é agro nesses lugares. Tudo é agro e eu ainda não tinha trabalhado no agro. Então, eu tô trazendo a minha experiência pessoal, né, dessa origem também, somada à experiência da empresa, para eu poder trilhar meu caminho ali. E eu acredito que eu tô no caminho certo, né? Eu tenho pessoas inspiradoras ali para me pontuarem o caminho. E tá sendo um período de experiência incrível, assim, onde eu preciso correr muito atrás das coisas, eu preciso fazer. E foi me pedido carinhosamente para observar. Então, é aquele momento que a gente para. E assim, poder parar, gente, é impressionante. Eu tô falando isso pra vocês. Eu, uma pessoa da saúde mental, falar, poder parar pra pensar o que eu vou fazer, isso não tem preço. Isso não vai cair no 5º dia útil lá na minha conta. Isso é mágico, é maravilhoso. Então é isso, tô nesse momento. Que bom, que bom. Muito bom, Mariana. Nosso bate-papo aqui chegou no fim. Acabou. Passou muito rápido, né? Muito rápido, me chamem mais. Chama. Muito obrigado por você ter vindo. Agora, geralmente, nós pedimos para que os nossos convidados falem onde que poderia te encontrar, ou se você preferir suas redes sociais, o seu LinkedIn, fica à vontade para você poder compartilhar. Se vocês quiserem trocar experiência com você, te adicionar nas redes sociais. Adoro, tô lá no LinkedIn, tô como Mariana Canezin. Eu costumo dizer, eu sou Mariana Canezin Gomes, mas se alguém fala Mariana Gomes, eu falo, quem? Porque é um sobrenome forte aí, o pessoal pegou e é o que eu sou conhecida. Então tá lá, Mariana Canezin no LinkedIn, para trocas, até mesmo para meu LinkedIn tá legal, dá uma olhada aí para mim, o pessoal pede, né? Eu demoro um pouco, mas eu consigo dar uma olhada, não precisa ir lá na IA, não. Fala comigo. O pessoal lá do meu trabalho, sabe, eu tô utilizando o meu telefone pessoal, então eu não vou divulgar aqui, mas eu sou uma pessoa que, se te quiser parceria e tudo mais, me chama no LinkedIn e a gente vai conversando. Legal, muito bom. Muito obrigado, Mariana, muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio, espero que você tenha gostado, deixe lá seu gostei, não gostei, seus comentários também, e até a próxima, um grande abraço. Até a próxima, pessoal, obrigado.